A participação da agropecuária para a economia do país superou as expectativas mais otimistas e teve um crescimento além do esperado da atividade. O setor cresceu 21,6% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre do ano passado. Foi o maior avanço desde o quarto trimestre de 1996. Para falar sobre os bons resultados do agronegócio para a economia brasileira, nós vamos conversar com o professor emérito da FGV, Roberto Rodrigues. Professor, muito bom dia ao senhor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã deste sábado. Bom dia, Paulo. Obrigado a vocês. Professor, a agropecuária, mais uma vez mostrando bons resultados, bons números. A que se dá esse crescimento tão satisfatório da agropecuária aqui no Brasil? Tem ligação aí com as exportações que têm crescido bastante nos últimos meses? O principal fato é uma safra muito grande. Nós estamos com uma safra recorde de mais de 300 milhões de toneladas de grãos, superando todas as outras safras, historicamente falando. Mesmo ano passado, teve um crescimento de 15% sobre o ano passado. Então, é um crescimento espantoso. Vamos colher esse ano 155 milhões de toneladas de soja, 125 milhões de toneladas de milho. É uma coisa espetacular que o Brasil está fazendo com tecnologia, algumas políticas públicas e, sobretudo, empreendedorismo. Também as exportações, nós crescemos no primeiro trimestre 7% em relação ao último trimestre do ano passado. Mas a verdade é que a tecnologia usada pelos produtores rurais é que permitiu esse salto espetacular de crescimento. Agora, ministro, imagina se a gente tivesse infraestrutura adequada, né? Que é o grande ponto aí que contribui, infelizmente, até para reduzir a competitividade nacional. A produção da porteira para dentro, né? Falando assim, é de primeiro mundo mesmo, acima até dos países mais desenvolvidos, mas a infraestrutura deixa muito a desejar. O que o governo precisa fazer? É um programa mais perene mesmo de desenvolvimento aí de novos modais. Como é que o senhor avalia toda essa situação? Marcelo, esse seu ponto de vista é absolutamente fundamental para o agro brasileiro. De fato, e as histórias são importantes para a gente lembrar o passado. Até 1970, nós importávamos 30% do que consumimos aqui no Brasil. Hoje nós exportamos para 1 bilhão de pessoas em mais de 190 países do mundo inteiro. Um crescimento espetacular. O que aconteceu? A conquista do Oeste. A agricultura até os anos 70 era costeira. O consumo era costeiro. O Centro-Oeste era um vazio econômico e populacional. A conquista do Oeste, do Cerrado brasileiro particularmente, por gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas, nordestinos, capixabas, foi uma coisa espetacular. Com empreendedorismo e tecnologia. Mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi. Você está certíssimo. Isso é tão real que com a safra gigantesca desse ano, não tendo armazém suficiente para guardar a safra, os produtores são obrigados a vender a qualquer preço. Obviamente, o mercado sabe disso e compra mais barato. Então, os preços caíram muito nos últimos 2 meses, sobretudo para soja e milho no Brasil. Então, você tem toda a razão. A estrutura é central. O que fazer? É a tua pergunta. Investimento. Ferrovia, hidrovia, hidromodais funcionando adequadamente. Para isso, o governo não tem dinheiro. Então tem que ter parcerias público-privadas. Agora, o setor privado não vai investir num setor se não tiver retorno. O retorno só virá com segurança jurídica. Segurança jurídica é reforma tributária, reforma do Estado, garantias institucionais para que haja um payback nos investimentos. Então, é fundamental que essas reformas aconteçam. E, finalmente, parece que vai acontecer esse ano mesmo, já no primeiro semestre, a reforma tributária, que vai dar uma expectativa de segurança para investidores. Professor, essas tecnologias que o senhor mencionou, Marcelo Matos, também realmente são muito importantes, mas vale lembrar também, né, professor, que São Pedro também ajudou para essa safra muito boa do agronegócio aqui para o Brasil nesse ano, com toda certeza choveu justamente nos lugares certos, né, professor? Muito bem lembrado, Paulo. A gente sempre fala que o melhor ministro da Agricultura é São Pedro. Tem 2 ministros da Agricultura, São Pedro e Preços. Quando os preços são bons e o tempo corre bem, a safra explode e ajuda o país. É isso, professor. E tem uma questão adicional. Perfeito. Pois não. Não, por favor. Pois não, Paulo, pode dizer, minha filha. Não, pode Eu ia dizer que falar. tem dois aspectos importantes com essa questão da safra muito grande. O primeiro deles é que o agro contribui para a redução da inflação. A oferta muito grande, reduz os preços, a inflação cai e todo o país se beneficia. E o mundo se beneficia. A inflação hoje é global por cada escassez de elementos.
E o segundo ponto é empregos, né? O crescimento do agronegócio, da agropecuária, tem produzido uma geração de empregos muito importante nos últimos meses. Mesmo da pandemia, todos os setores sofreram muito com a pandemia, gerando desemprego. A agricultura não. A agricultura aumentou os empregos, que continuou plantando, não pode parar nunca. A agricultura é com a bicicleta. Você parar de pedalar, cai. Então não pode parar nunca. Então gerou empregos, uma característica interessante, empregos para jovens, porque houve na agricultura, como de resto da economia, um avanço mais rápido da digitalização, da conectividade. E quem entende isso é jovem. Então a agricultura está ganhando hoje empregos de jovens competentes com salários maiores. Então, mais empregos e uma massa salarial maior que o agro gera com esse crescimento importante também. Professor, nós vivemos aí uma grande polarização, né? Infelizmente, aí, que extrapola até as questões mais políticas e também, muitas vezes, o agronegócio é mal visto, é criticado. Nós temos hoje, de fato, aí um agro que preserva o meio ambiente, que sabe que precisa preservá-lo justamente para poder continuar atuando, senão isso não vai poder acontecer. E como que o senhor também avança bandeiras como a demarcação das terras indígenas, e outras questões, o MST invadindo? Como é que o senhor avalia este momento? Bom, vamos à primeira questão que você colocou muito bem, o crescimento do agronegócio com tecnologia e sustentabilidade. Vou provar que isso é pura verdade. Com alguns números. Primeiro número, 1990 para cá, por que 1990? Porque foi no plano Collor, foi um ano que houve um começo realmente importante para estabilizar a economia. Então, no plano Collor para cá, 1990 até esse ano, a área plantada com grãos cresceu 105%. Ou seja, dobrou a área plantada com grãos nesses 33 anos. E a produção de grãos cresceu 443%. Ou seja, a produção cresceu 4,5 vezes mais do que a área plantada. O que é isso? Mais produtividade por hectare plantado. O que é isso? Tecnologia, políticas públicas e empreendedorismo. Agora, o dado da sua questão principal. Nós cultivamos no Brasil hoje 77 milhões de hectares com grãos. Na verdade, Marcelo, são 51 milhões de hectares. Mas o Brasil tem uma característica única planetária. Nós fazemos 2 até 3 safras por ano na mesma área. Hoje a gente planta soja, planta milho, tira o milho, planta pasto e faz boi. 3 safras. E com irrigação faz 3 grãos também. Soja, milho e feijão. Então isso faz com que o total da área plantada no mesmo ano, ainda que repetidas as áreas, chega a 77 milhões de hectares. Pois bem, nós tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tínhamos no plano Collor, 1990, seriam necessários mais 127 milhões de hectares para colhermos a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 127 milhões de hectares. Não é uma promessa, não é um sonho, não é uma ambição. Foi feito isso, o que mostra uma sustentabilidade espetacular que, de resto, acontece em todas as culturas, não é só com grãos. Carne também, questão de carne. A produção de suínos, por exemplo, no mesmo período, 1998, cresceu 526%. Perdão, de frangos, 526%. De suínos, 236%. É uma coisa espetacular. O que é carne? Carne é grão e pasto que vira proteína animal. Então, todos os segmentos tiveram esse crescimento espetacular com tecnologia gerada aqui no Brasil. Tecnologia tropical sustentável. Então, o primeiro ponto da sua questão, muito claro, realmente é uma atividade sustentável. Obviamente, temos problemas. Desmatamento ilegal não é aceitável. Invasão de terra não é aceitável. Incêndio criminoso não é aceitável. Garimpo clandestino não é aceitável. Ou seja, tudo que é ilegal tem que ser eliminado, porque, embora a agricultura brasileira seja sustentável e reconhecida no mundo inteiro por essa característica, o concorrente usa esses problemas que não são dos produtores, e sim de aventureiros, para misturar a estação e denegrir a imagem da agricultura brasileira na área comercial internacional. Então é preciso eliminar esses problemas ilegais todos e que surja cada vez mais sustentável no agronegócio. Aí você tocou 2 problemas políticos. O problema da relação com o governo, isso está melhorando bastante. Nós temos um ministro muito afável. Carlos Fávaro é um homem que conhece a agricultura, conhece
o parlamento, conhece o executivo, está tendo uma relação muito boa com o agronegócio. A questão de invasão de terra é uma questão que não pode acontecer mais nos tempos modernos. Faz parte das ilegalidades que temos que combater. Bons números para o agronegócio, safra recorde aqui no Brasil, só notícia boa. Nós conversamos sobre tudo isso com o professor emérito da FGV, Roberto Rodrigues. Professor, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas informações do agronegócio que de fato nos deixam muito felizes aqui na Jovem Pan, aqui no Jornal da Manhã de hoje. Até mais, professor. Até mais, obrigado.